Meus irmãos, nós estamos novamente aqui para estudarmos a carta de Paulo aos Efésios. Nós temos estudado essa carta já há algum tempo, já temos visto todo o capítulo 2 e agora estamos basicamente na metade ali do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Na última vez que nós estudamos essa carta, nós vimos aquilo que Paulo fala sobre a vida dele, a maneira como ele interagia, a maneira como ele se dedicava ao Evangelho. Nós vimos sobre a perspectiva, como nós podemos encarar a nossa situação, ou a situação na qual nós estamos inseridos, e como isso faz diferença diante daquilo que nós queremos transmitir, ou da forma como nós transmitimos a palavra do Senhor, e a maneira como nós vivemos essa palavra do Senhor também em nossas vidas. E hoje nós continuaremos estudando essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 8. Do verso 8 até o verso 12, nós estaremos vendo ali aquilo que Paulo trata, ou aquilo que ele fala à igreja. Esse trecho é aquele trecho onde parece que Paulo faz uma pausa naquela oração que ele começa ali no verso 1 do capítulo 3, e ele discorre sobre alguns assuntos nesse trecho, depois ele volta a partir do verso 14 novamente à sua oração, aquilo que ele gostaria de orar pelos Efésios ali. Então nós vamos estar vendo no dia de hoje sobre o trabalho da igreja, qual que é o propósito, por que a igreja, o que a igreja precisa fazer. Nós estamos vivendo num tempo onde você e eu, todos os crentes, são questionados em relação àquilo que Deus tem feito, ou por que Deus tem falado, ou quais são as respostas, as nossas respostas, a resposta da igreja em relação às dificuldades que nós estamos experimentando. Provavelmente você deve ter algum amigo, algum conhecido, algum parente que talvez olhe para você e pergunte, mas olha, o que você acha de tudo isso? Qual é a solução, qual é o jeito, qual é a forma para nós sairmos dessa situação que nós estamos vivendo o mais rápido possível? Nós queremos alívio, nós queremos realmente algo que nos traga esperança para essa situação. E isso é algo que Paulo está tratando nesses versos que nós vamos estar estudando. Primeiro ele fala sobre ele, sobre si, aquilo pelo qual Deus o chamou e a maneira como Deus o chama, e ele revela, ele mostra o entendimento claro que ele tinha sobre a responsabilidade que Deus havia dado para ele. Mas ele também fala sobre a nossa responsabilidade como o coletivo, como igreja. E essa é muitas vezes, algumas vezes na verdade, a gente tem percebido onde algumas igrejas se perdem, onde às vezes nós mesmos, individualmente, nos perdemos e não temos o foco correto naquilo que nós falamos, nas respostas que nós estamos dando à sociedade nos dias de hoje. Então nós vamos estar lendo a partir do vou começar do verso 7 até o verso 13 de Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 3. Diz o seguinte o texto: Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido até de uma certa forma, mas por outro lado também um texto que muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender. A gente lembra que Paulo ele vai e volta, ele é recorrente nos assuntos que ele tem tratado até aqui no capítulo 3. A gente percebe do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios até o 3,
Paulo está falando sobre a graça do Senhor, está falando sobre o sacrifício de Cristo, está falando sobre a ação do Senhor Deus na vida do homem, e ele vai e volta esses assuntos com bastante frequência. Mas é algo que nós precisamos também estar pensando, que muitas vezes nós olhamos para os textos bíblicos e pensamos, não, mas isso não é tão prático para mim. Eu preciso de um texto onde me dê alguma resposta, de um texto que me fale exatamente o que eu preciso dizer, que ele me dê realmente as palavras corretas para eu responder às perguntas que me vêm, aos questionamentos que as pessoas fazem em relação à minha vida cristã, à minha fé, em relação ao mundo em qual nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, esse texto responde a essas perguntas. Na verdade, todos os textos bíblicos que nós temos à nossa disposição, se nós nos aprofundarmos, se nós os estudarmos, se nós o entendermos de verdade, se nós realmente nos aplicarmos a entender e a apreender esse texto para nós, nós vamos perceber o quanto Deus tem respondido a essas questões através da sua palavra. Mesmo em textos que aparentemente não são tão claros, mesmo em texto que aparentemente parece não fazer tanto sentido na situação a qual nós estamos vivendo. E esse é um desses textos. Nós temos sido questionados, bombardeados por tantas perguntas, por tantas indefinições, e aqui, nesse texto, a gente pode encontrar a resposta para esses problemas, a resposta para essa situação a qual nós estamos vivendo nesses dias. Eu gostaria de começar com aquilo que Paulo fala sobre o chamado dele, sobre a forma, a maneira como Paulo encara esse chamado. A gente percebe ali no verso 7 e 8 que Paulo ele recebe esse comissionamento, ele recebe essa incumbência que o Senhor Deus lhe dá como um enorme privilégio, mas ele também o faz com uma profunda humildade. Paulo ele tinha condições para ser alguém, ele era na verdade alguém muito culto, muito estudado, alguém que tinha uma bagagem enorme de conhecimento, mas quando se tratava da presença do Senhor, quando se tratava da palavra do Senhor, quando se tratava exatamente daquilo ao qual Deus o havia chamado, Paulo ele olhava para aquilo e via o tamanho da responsabilidade, o tamanho do privilégio que ele havia recebido, e ele olhava para si. E ele tinha uma visão clara de quem ele era no passado e de quanto isso era indigno daquela posição que Deus o havia colocado. Então Paulo começa essa parte aí desse texto, dessa narrativa, falando justamente sobre o seu chamado, aquilo que Deus havia feito na vida dele. E quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 8 ao 10, a gente pode perceber isso, que Paulo ele tinha consciência, sim, de que anunciar a palavra, de anunciar a Jesus, de anunciar as boas novas da salvação, era realmente um privilégio. Mas ele também tinha consciência de que talvez ele fosse a pessoa menos indicada para fazê-lo. Olha lá o que diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 8 até o verso 10. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Ele está falando sobre Jesus que aparece, então, aos discípulos ali. Então ele está dizendo, depois que ele apareceu a tantos outros, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe como Paulo tem uma clara visão sobre a responsabilidade que havia sido colocada sobre o ombro dele, sobre o privilégio que Deus havia dado para ele de anunciar a graça de Cristo às pessoas, de anunciar o evangelho aos gentios. E ele fala aqui que ele o faz, tendo consciência de que ele não era merecedor disso, pois ele havia perseguido a igreja. Nós podemos ver a história e sabemos que Paulo era implacável com os cidadãos, com os crentes da época. Mas uma vez que ele encontra o Senhor, uma vez que no caminho de Damasco o Senhor Deus transforma a vida dele,
ele não só transforma aquilo que Paulo fazia, mas transforma também o coração dele. Mas é interessante que, apesar de ele perceber que ele era alguém pequeno, alguém que não merecia estar ali como um apóstolo, ele fala ainda nesse texto em Coríntios que não foi em vão aquilo que Deus fez com ele, pois ele trabalhou ainda mais do que todos eles. Ou seja, aquilo que para ele era algo real, era algo do qual ele tinha consciência, também não era empecilho para que ele desenvolvesse tudo aquilo que Deus havia colocado para ele fazer. Então essas duas coisas são bem presentes, bem claras quanto à visão que Paulo tinha sobre a sua vida. Primeiro, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, ele se considerava indigno disso, porque ele sabia que o passado dele era feio. Ele sabia que no passado ele havia perseguido a igreja do Senhor, ele sabia que no passado ele havia perseguido o próprio Jesus, pois é a igreja dele. Mas ele também sabia que tudo aquilo que ele havia realizado até aquele momento não era por força própria, não era por vontade própria somente, mas era por causa, com efeito, era o resultado do agir de Deus na vida dele. Como isso faz diferença quando nós olhamos para as nossas vidas, como isso faz diferença quando nós conseguimos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para aquilo que Deus tem feito em nós. Meus irmãos, todos nós, eu e você, viemos da mesma situação. Todos nós viemos da mesma origem, estávamos mortos, estávamos longe do Senhor, éramos inimigos de Deus, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele nos trouxe para perto, Ele nos trouxe para perto de si, e nos fez realmente verdadeiros adoradores, discípulos de Jesus. Pessoas aptas a anunciar a palavra do Senhor, pessoas aptas a falar sobre o Senhor, a compartilhar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Essa é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, e é algo que nós precisamos perceber em nossas vidas. Que apesar do nosso passado, apesar das nossas dificuldades, o Senhor nos purifica, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos transforma, e Ele faz de nós instrumentos para ser usado na propagação da palavra dEle. Romanos, no capítulo 12, verso 3, traz também um alerta para nós. Paulo, escrevendo aquela carta aos Romanos, diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É um alerta porque muitas vezes nós temos a tendência ou de acharmos que nós somos muito além daquilo que verdadeiramente somos, ou então muito aquém daquilo que nós verdadeiramente somos. Ao sermos confrontados, ao sermos muitas vezes perguntados sobre aquilo que nós cremos, a situação da igreja, qual é a resposta do Senhor a toda essa situação que nós estamos vivendo, algumas vezes nós ficamos com medo e falamos, bom, eu não sei direito o que falar, eu não sei direito o que explicar, eu não sei direito muito bem, porque eu tenho pouco conhecimento. Lembre-se que todo o trabalho que Paulo desenvolveu, todo aquilo que ele fez por causa do agir de Deus na vida dele. Não era vontade própria, não era orgulho próprio, não era conhecimento próprio, mas era a instrumentalidade de Deus na vida de Paulo, que o levou a ser esse apóstolo que nós respeitamos muito em nossos dias, como era no passado. Mas Paulo também ele tem consciência da enorme responsabilidade e também da profunda verdade que ele devia pregar. Paulo ele sabia exatamente o porquê Deus o havia chamado, ele sabia exatamente qual que era a responsabilidade dele como crente, ele sabia exatamente qual que era a função dele naquele lugar, ao falar do Evangelho, ao falar daquilo que Deus o havia feito, daquilo que Deus havia feito na sua vida. Olha o que diz o verso do 8 até o verso 10. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantida oculto em Deus que criou
todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Paulo foi chamado para falar sobre as grandezas, as insondáveis riquezas de Cristo. E trazer luz, esclarecer, iluminar o conhecimento da igreja sobre aquilo que Cristo fez através do sacrifício dele na cruz, por nós e para que nós anunciássemos essas grandezas às pessoas. Paulo sabia exatamente o que ele devia falar. E é interessante que nós percebemos nos textos de Paulo que Paulo não se prendia às situações momentâneas daquele lugar, ou daquela época em que ele vivia. Com certeza, Paulo também estava sendo questionado pelas situações difíceis. Paulo estava sendo questionado por esses irmãos que boa parte deles estava ali ainda vivendo como escravos, boa parte deles sofrendo debaixo do Império Romano. O próprio Paulo estando preso quando escreve essa carta, a gente percebe que as situações eram adversas também. E com certeza muitos chegavam diante de Paulo, muitos chegavam diante da igreja e perguntavam, bom, mas qual que é a solução para tudo isso? Como muitos de nós, muitas vezes nós nos perdemos e não respondemos exatamente aquilo que é a nossa responsabilidade, exatamente aquilo que é a nossa tarefa fazê-lo. E Paulo fazia isso com sabedoria, ele sabia que sobre ele pesava a responsabilidade de falar a verdade somente. O meu professor de grego, o pastor Paulo Anglada, todos os dias a nossa aula, quando nós iniciávamos a nossa aula, nós fazíamos uma oração e muitas vezes, diante daquela oração, e muitas vezes ele falava para nós, como futuros pastores, estudantes de teologia, ele sempre falava que a nossa responsabilidade como pastores é sermos os baluartes da verdade. A nossa tarefa maior é anunciarmos a palavra do Senhor, é anunciarmos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Não é tratarmos sobre política, não é tratarmos sobre problemas, não é falarmos sobre futuro, aquilo que aconteceu no passado, mas sim para falarmos daquilo ao qual Deus nos chamou. Para falarmos sobre o amor dele, sobre o evangelho, aquilo que transformou a nossa vida. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Paulo não se perde nas coisas triviais, ele não se perde nas situações corriqueiras do dia a dia, mas ele é claro quando ele anuncia a palavra, ele é claro quando ele fala sobre a palavra. Olha lá o que diz no capítulo 2 de Efésios, verso 17 ao 19, é sobre isso que Paulo foi chamado, é para isso que ele está lá. Paulo diz, ele veio e anunciou a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos e santos e membros da família de Deus. O propósito de Paulo era mostrar aquilo que Cristo havia vindo, por que ele veio e o que ele fez por cada um de nós. Quando nós pensamos nas situações que nós estamos vivendo nos dias atuais, nós começamos a buscar respostas, nós queremos buscar solução para tudo isso, e a solução está justamente nessas palavras de Paulo. Está justamente nas palavras do próprio Senhor Jesus, que veio e morreu naquela cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos nada quando estávamos sem Cristo. E hoje a nossa esperança não é porque a situação ao nosso redor mudou, mas porque Cristo mudou a nossa situação. O mesmo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, logo no início, no capítulo 17 e o 18, quando os irmãos estão ali, Paulo começa a falar sobre aquilo que é a responsabilidade dele. Ele diz o seguinte, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho.
não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Meus irmãos, que afirmação linda essa de Paulo. Eu não vim aqui para batizar, eu vim aqui para pregar a palavra. Eu vim aqui para mostrar que a palavra do Senhor é essa palavra que transformou a minha vida, essa palavra que transforma a minha vida. Ela é a solução para os problemas. Ela é aquilo que nós devemos buscar para ajudar, para nos aliviar da situação que nós estamos vivendo. Paulo sabia disso e Paulo era focado nisso. Paulo sabia de que toda a vida dele devia ser vivida dessa forma, com esse objetivo. Mas também um pouquinho adiante, no mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, o verso 21 ao 24, Paulo fala sobre aquilo que Deus fez. Olha o que ele diz, ele fala, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, que maravilha nós podemos entender isso. Saber que nós não estamos aqui porque nós conhecemos melhor a palavra do que outras pessoas, de que nós podemos falar com mais convicção porque nós sabemos ou somos melhores do que os nossos irmãos. Mas é porque Deus atua através dos filhos dele, através dos fracos, dos oprimidos até. Porque é o poder dele quem faz a obra. É a graça dele sobre a nossa vida que faz essa diferença. É só o Senhor Jesus que pode usar a vida de cada um de nós, a minha vida e a sua vida, para transformar a situação que nós estamos vivendo. Para mudar a sorte, para mudar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, meus irmãos, esse desafio, essa forma como Paulo fala sobre si mesmo, é um desafio para mim, é um desafio para você também. Que nós possamos olhar para nossas vidas e entendermos que realmente nós não somos nada. Mas através da graça do Senhor nós temos, sim, condição de falar sobre aquilo que realmente transforma, aquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Paulo ele foi chamado para falar, para anunciar as grandezas de Jesus. Ele foi chamado para levar a igreja, esclarecer a igreja qual era o papel dela na sociedade onde ela vivia. Ele, continuando nesse texto, ele fala então sobre o efeito que essa verdade produz, não somente na vida individual, ou seja, não somente na pessoalidade de cada membro da igreja, mas também na coletividade da igreja. O que isso deve produzir em nós como igreja, como corpo de Cristo? Olha só que interessante o que ele diz do verso 10 até o verso 12. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, através de nós, a igreja, aquilo que Deus havia planejado lá no Éden já. É através de mim e você, juntos, unidos, é que Deus vai fazer com que a graça dele se torne conhecida no lugar onde nós estamos. É através de nós, a nossa igreja, é que as pessoas vão encontrar a solução para os problemas que elas estão procurando. É através de nós, de eu e você, através de cada um de nós reunidos como nós estamos, é que nós vamos mostrar realmente qual é a solução, qual é aquilo que vai aliviar o sofrimento das pessoas, não somente agora, mas naquilo que virá no futuro. Se você pensa que a situação que nós estamos vivendo hoje
é algo complicado. Saiba que provavelmente virão outras situações. Virão coisas difíceis lá na frente. As nossas adversidades, outro dia ouvindo o pastor Fausto dizendo, são transitórias. Hoje nós estamos, amanhã podemos ter outras situações difíceis, nada é perene quando a gente pensa nas dificuldades. Mas qual que tem sido a nossa resposta em relação a isso? Como tem sido o papel da igreja em relação a essas coisas todas? E eu alistei 3 coisas aqui, 3 situações, das quais muitas vezes nós fracassamos, se eu posso dizer assim, ou nós falhamos em não atentar para aquilo que Paulo nos ensina em relação à forma ou porquê ele pregava dessa forma aos crentes ali em Efésios. Então essas três coisas que eu gostaria de pensar com você, em relação à igreja, em relação àquilo que nós fazemos muitas vezes como igreja, o que a igreja de uma maneira geral faz, que necessariamente não são coisas ruins, não são coisas que desagradam, pelo contrário, são coisas importantes que nós fazemos, são coisas fundamentais na vida do cristão, na vida da igreja, mas que devem ser colocadas no lugar correto, da forma correta. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, muitas vezes, nós começamos a pensar que a mudança dessa situação que nós vivemos, ela vai vir quando nós começarmos a ensinar simplesmente sobre os valores cristãos, sobre a nossa moralidade cristã. Algumas vezes nós pensamos que o simples fato de nós falarmos sobre aquilo que Jesus ensina, sobre a nossa responsabilidade em viver a maneira correta, em ser correto em tudo aquilo que nós fazemos, que isso simplesmente é suficiente para que haja transformação. Meus irmãos, isso não é suficiente. Na verdade, tudo isso faz parte da nossa nova vida, da nossa nova forma de viver, faz parte da mudança que Cristo produziu em nós. Mas o que traz realmente a diferença é quando o Evangelho nos alcança. É a transformação que acontece de dentro para fora que faz a diferença. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos lá no Pará e nós tínhamos muitos seminaristas que trabalhavam conosco. E muitas vezes nós tínhamos que chamar a atenção de alguns seminaristas porque eles estavam ali com aquelas crianças, muitas crianças ao redor, e simplesmente eles estavam ensinando sobre, olha, você tem que ser bonzinho com o papai e com a mamãe, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode brigar com o seu irmãozinho, porque isso agrada a Jesus, porque Deus se agrada dessas coisas. Meus irmãos, isso não é suficiente. Isso sim faz parte da nossa nova vida. Mas o que nós precisamos pregar é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos pregar que Cristo transforma a nossa vida. Que a graça do Senhor Deus, uma vez que nós nos entregamos a Ele, transforma a nossa vida. Porque se simplesmente nós nos contentarmos, se simplesmente nós continuarmos a falar sobre as mudanças exteriores da nossa vida, a nossa vida moral ser diferente, isso não vai trazer resultado. Nós vamos nos decepcionar quando nós olhamos para isso. É por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos quando nós olhamos para alguém que está no poder e pensamos, não, aquele agora vai dar resultado porque ele é crente, porque ele tem uma vida moral, ele segue os ensinos de Jesus. E ele falha. Da mesma forma, quando nós colocamos alguém na nossa empresa dizendo, olha, agora sim, agora tem um funcionário, ele é cristão, e esse cristão muitas vezes também falha. A situação não é porque nós vivemos somente esses valores e isso traz diferença. É porque Cristo transforma a nossa vida. Esses valores são consequências da transformação que Cristo faz em nós. Nós podemos ver países de primeiro mundo, países com valores muito fortes, valores morais muito elevados, mas que não têm esperança. Que ainda enfrentam a mesma situação difícil que nós estamos enfrentando, porque isso não é solução. Outra coisa que muitas vezes nós falhamos é que
nós pensamos que o simples fato de nós agirmos com os valores cristãos, de simplesmente nós agirmos de acordo com aquilo que a palavra do Senhor ensina sobre nós amarmos o nosso próximo, sobre nós cuidarmos das pessoas, que isso também seja suficiente para mudar a situação, para aplacar o sofrimento que nós estamos vivendo. E falhamos novamente. Porque essas coisas também são importantes, também são nossa responsabilidade como consequência da mudança que Cristo atuou em nós. Alguns enxergam que a nossa responsabilidade como igreja é simplesmente levar alento aos mais necessitados, cuidar dos mais fracos, porque assim nós mostramos o amor de Jesus e isso vai aplacar o sofrimento, vai aliviar aquela situação momentânea e pensamos, bom, se não tem sofrimento, logo nós não temos mais problema. Errado, meus irmãos. Nós vamos fazer isso sim, porque é fruto, é resultado do amor de Jesus por nós. Mas o que transforma o nosso coração, o que muda de verdade a nossa história, é o encontro pessoal com Jesus. É ter a vida transformada pelo Evangelho, é ter a vida transformada pela palavra de Deus, que penetra o nosso coração e nos transforma realmente. E é uma transformação duradoura, é uma transformação que independe de situações, que independe do lugar que nós vivemos, que independe daquilo que nós estamos experimentando. Da mesma forma, alguns de nós pensamos que se nós queremos ter uma vida transformada, ou queremos ver a nossa situação, a situação que nós estamos vivendo no momento transformada. Então o ideal é nos isolarmos, é nós nos afastarmos das pessoas que pensam diferente de nós, é nós nos afastarmos das pessoas que não tenham o mesmo pensamento, que não compactuam da nossa mesma fé e simplesmente nós nos isolamos achando, bom, então agora a coisa resolve. Porque aqui todo mundo anda na mesma direção, aqui todo mundo olha para o mesmo lugar, então não vai mais haver problemas. Vai ter problemas, meus irmãos, porque eu e você somos humanos e pecadores. Nós falhamos. Nós temos gostos diferentes, nós temos criações diferentes, nós temos perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Mas, na verdade, o que faz com que nós consigamos viver juntos, o que faz com que nós consigamos andar juntos e viver nesse mundo onde nós estamos, é porque o amor de Jesus transformou a nossa vida. É porque a graça do Senhor entrou em nós e essa graça operou em nós essa transformação. Ela nos tirou da morte e trouxe a vida. Então é isso, meus irmãos, que é a prioridade. É nessa coisa que a igreja deve focar. Essas coisas sobre os valores, sobre a assistência, essa coisa sobre a nossa vida devocional, tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte da nossa vida como crente. Mas isso tudo é fruto, é consequência da transformação de Deus em nós. Se nós começarmos a colocar isso de uma outra forma, se nós começarmos a pensar e achar que essas coisas são um instrumento, que essas coisas sim vão transformar a sociedade, meus irmãos, nós vamos falhar. Porque essas coisas não podem trazer vida. Essas coisas não fazem a transformação que nós precisamos, mas somente Cristo. Somente a palavra dele, somente o amor dele. E é justamente isso que Paulo fala no capítulo 2, do verso 11 e o verso 12 de Efésios. Paulo diz, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros a alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A esperança que nós temos, a alegria que nós temos, a disposição que nós temos, a convicção que nós temos de poder chegar diante da presença do Senhor, meus irmãos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós ajudamos o próximo, não é porque nós vivemos numa comunidade que busca o Senhor, mas é porque Cristo transformou a nossa vida. Essa é a tarefa da nossa igreja.
Essa é a tarefa da igreja de uma maneira geral. Paulo fala que ele veio para esclarecer isso para a igreja, para trazer luz sobre isso, para que a igreja de Efésios entendesse essa graça do Senhor Jesus, entendesse a riqueza dessa graça, que eles entendessem que a responsabilidade deles como igreja era anunciar essas riquezas, essas insondáveis riquezas, que transformou a vida deles, que uniu gentios e judeus em um só povo. Pessoas separadas, inimigos mortais, foram feitos um só, pela graça e o amor de Jesus. Então, se nós queremos mostrar para as pessoas, se nós queremos dar a resposta correta às pessoas, às inquietações das pessoas que estão ao nosso redor, as nossas inquietações, é importante nós falarmos aquilo que é verdade. É falarmos aquilo que é nosso trabalho como igreja. É falar sobre as misericórdias, sobre a riqueza de Cristo, sobre a graça salvadora e transformadora de Jesus. É o que Paulo fala do verso 4 ao verso 9 do capítulo 2. Paulo diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, o Senhor Jesus abriu acesso ao Pai. Esse amor de Jesus, essa graça salvadora, essa graça transformadora de Cristo, nos permitiu estarmos em contato direto com Deus. Paulo fala nesse texto que por causa dessa fé, por causa desse amor, por causa dessa graça do Senhor Jesus, dessa riqueza insondável dele por nós, hoje nós podemos chegar diante do Pai, chegar diante do Senhor e levar as nossas petições, levar as nossas lutas diante dele. E meus irmãos, é esse amor, é essa ação do Espírito Santo na nossa vida quem transforma. É esse agir de Deus em nós que traz mudança. Então, meus irmãos, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, o trabalho dela, o principal trabalho dessa igreja é anunciar a graça do Senhor Jesus. É anunciar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É falar que esse sacrifício, que essa graça, quando operada na minha vida, traz transformação, traz mudança. E é por causa dessa graça que nós estamos aqui. É por causa desse amor é que nós estamos reunidos nessa manhã. E eu gostaria de encerrar esse culto nessa manhã, lendo a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. 1 Pedro 2, o 9 e o 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso trabalho como igreja. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Anunciar às nações, anunciar às pessoas que a graça do Senhor Jesus transformou a nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus transforma a nossa vida. Que nós possamos olhar para esse texto, que nós possamos meditar nesse texto
que nós possamos aprender como Paulo, que enxergou, que viu aquilo que Deus havia feito na vida dele, que o tirou daquela situação que ele estava, de um perseguidor da igreja, a um apóstolo de Jesus. De alguém que vivia pelas regras da igreja, alguém que experimentou o amor transformador de Jesus e fez dele alguém que anunciava, que pregava o evangelho, esse amor libertador a todas as pessoas às quais ele tinha oportunidade. Meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Olhar para nós e reconhecermos que não é a nossa força, que não é a nossa capacidade, que não é a nossa expertise que o faz, mas é o agir de Deus na nossa vida. Mas também nós não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade enorme diante de nós, de pregarmos aquilo que é fato, aquilo que é verdade. Não nos perdermos com as coisas superficiais, não nos determos com as coisas que não são centralidade da Escritura. Porque o centro da Escritura é o amor de Jesus derramado naquela cruz do Calvário por mim e por você. Que é o agir de Deus no meu coração quem traz a transformação. Que é único e exclusivamente o arrependimento de pecado que muda a nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Que Ele continue a falar no seu coração e no meu coração.